Olá, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar o capítulo 11, tá? Lá na página 198, nossa localização no espaço, tá bom? Nós vamos falar que desde muito tempo nós olhamos para o céu e vimos aquilo que está na atmosfera terrestre, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Mas além disso, a gente também consegue enxergar astros que estão no nosso espaço sideral, que estão fora do nosso planeta, né? E ainda existem vários astros que a gente só consegue observar com os nossos olhos, utilizando alguns equipamentos, que são as lunetas e o telescópio. A luneta ela vem a ser um tipo de telescópio, né? Eles são instrumentos ópticos que são utilizados para observação de longas distâncias. Assim, no aspecto geral, as lunetas elas são mais compridas que os telescópios. E as imagens dela, elas possuem uma definição inferior, ou seja, uma definição menor aí do que as do telescópio, né? Às vezes nós precisamos desses equipamentos por quê? Porque os astros, os que estão fora do nosso alcance, estão muito distantes, né? Em outros momentos também, porque eles possuem pouco brilho ou são muito pequenos, né? Mesmo estando relativamente próximos ao nosso planeta aí. No nosso planeta também existem lugares que são construídos para observar os astros, que são os chamados observatórios. Nesses locais existem vários tipos de telescópios que são usados para observar astros que estão em grandes distâncias do nosso planeta, né? Como, por exemplo, o Laboratório Nacional de Astrofísica, que fica lá em Minas Gerais. Esses locais eles ficam em regiões mais altas e secas, né? Para minimizar a dificuldade que vão ser trazidas aí por nuvens, ou seja, são locais secos que não vão ter aquela área de condensação de nuvens ali, que vão facilitar a observação aí dos astros. Nós temos também os telescópios, né, que são instrumentos para observação, e os principais telescópios eles ficam fora do nosso planeta, né, como o telescópio Hubble, né. São telescópios que conseguem obter imagens mais distantes do que estamos, né, lá do espaço sideral. E eles vão registrar as imagens dos astros de modo semelhante a uma máquina fotográfica, ou seja, uma imagem mais nítida. Eles conseguem fotografar em uma qualidade boa. Aí tem uma imagem do telescópio Hubble, muito famoso aí pra gente. E nós temos os astros principais, que são o Sol e a Lua, um emitindo sua luz própria e o outro sendo iluminado. Mas além desses astros aí, muitas vezes nós conseguimos enxergar alguns pontos brilhantes no céu, né? E falamos que são estrelas. Mas a gente muitas vezes não sabe que no céu noturno, né? Os planetas parecem estrelas, eles são visíveis para a gente aí. Por exemplo, Mercúrio, Marte, Vênus, Saturno e Júpiter. Nós conseguimos muitas vezes aí observar esses astros aí daqui da Terra. E nós temos os constituintes do nosso sistema solar, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Esses planetas do nosso sistema solar, eles são divididos em dois tipos, os rochosos e os gasosos. Os 4 primeiros, ou seja, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são rochosos, né? São os 4 primeiros mais próximos do Sol. Já os 4 mais distantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são considerados planetas gasosos, né? Alguns pesquisadores eles vão acreditar que Urano e Netuno passam a ter algum núcleo rochoso gelado aí no seu interior, né? Nos planetas rochosos, vai predominar quem? Vai predominar a matéria no estado sólido, né?
que possuem sua superfície rochosa e o interior metais pesados. Já nos gasosos, há muita água e outras substâncias, todas sob forma de gás, ou seja, nesses planetas não há solo no qual poderíamos aterrissar uma espaçonave, por exemplo. Vamos falar um pouquinho do diâmetro e dos movimentos de translação e rotação. Essas tabelinhas que estão aparecendo aqui, estão lá na página 204 do livro de ciências. Primeiro, vamos falar da primeira tabela, né? Nós sabemos que o material no estado gasoso ele ocupa mais espaço que no estado sólido. Isso nós já vimos lá no sexto ano e no sétimo ano, né? Isso vai explicar por que os planetas gasosos eles vão ser maiores que os rochosos, né? Por exemplo, por que Júpiter ele é maior do que Mercúrio, né? Isso tudo explica, porque um estado gasoso sempre vai ocupar mais espaço que o estado sólido, né? E independentemente de serem rochosos ou gasosos, todos os planetas que vão compor o nosso sistema solar, eles vão realizar os movimentos de modo semelhante à Terra. Ou seja, vão executar os movimentos de rotação, que é aquele movimento em torno de si mesmo, e o de translação, que é aquele ao redor do Sol, né? Por exemplo, vamos usar o exemplo de período de rotação de Mercúrio. Tá? Mercúrio demora 58 dias correspondentes à Terra. Ou seja, a Terra não demora cerca de 24 horas para girar em torno de si mesmo. Já Mercúrio demora 58 dias se for levar em comparação à Terra. Tá? Agora, vamos olhar o período de translação. O de translação é aquele período que demora para girar em torno do Sol. A Terra demora cerca de 365 dias. Já Mercúrio demora 87 dias, menos dias do que a Terra. Agora, olha Júpiter, cerca de 11 anos para girar em torno aí do Sol, fazer o movimento de translação. Nós vamos perceber nessa tabela aí que está na página 204 e aqui na imagem, que Urano e Vênus eles têm rotações com sinal negativo. O que isso quer dizer? Quando a gente coloca o sinal negativo, é uma forma de explicar que esses dois planetas giram em sentidos opostos, sentidos contrários ao da Terra. Por exemplo, se no nosso planeta aqui na Terra, o Sol nasce no leste e se põe no oeste, por causa do movimento de rotação, já em Vênus acontece ao contrário, porque gira ao contrário, né? Então o Sol nasce no oeste e se põe a leste. Por isso o sinal negativo aí. O modo e a velocidade com que cada planeta vai girar em torno de si mesmo também vai variar bastante. Já a translação, que é aquele movimento que faz em torno do Sol, segue o mesmo padrão. Eles fazem o mesmo padrão de movimento. Vai ser sempre o mesmo sentido. Porém, demoram mais tempo para dar uma volta completa quanto mais distante eles ficam aí do Sol. Tá bom? E temos também a formação do nosso sistema solar. Como que se deu a formação do nosso sistema solar? Essa formação explica por que os planetas são divididos entre rochosos e gasosos, assim como também explica os seus movimentos de translação em torno do Sol. É estimado que esse processo de formação do sistema solar iniciou-se aproximadamente há 5 bilhões de anos, que foi o Big Bang que a gente conhece, né? Aí nós temos a hipótese, que era a nebulosa solar, que ela entrou em contração e iniciou sua rotação. Grande parte desse material concentrou-se no centro, né? E essa massa restante de gases aí, de poeira dessa explosão, que se condensou, ficou muito quente, houve o Big Bang, aglomerou-se progressivamente em torno de 8 corpos principais, que são os planetas, né? Estabilizando assim o que a gente conhece de sistema solar, matéria cósmica, ficando essencialmente reunida no Sol, e uma pequena parte formando aí os planetas e satélites que hoje conhecemos, né? Eu vou pedir para vocês, continuando olhando esse capítulo aí, através da página 206 em diante, que vem os satélites, planetas anões,
cometas, né? Meteoroides, asteroides, que nós vamos fazer atividades. Isso vai cair na prova também, sobre as galáxias, e vamos fazer exercícios sobre isso. No mais é isso, qualquer dúvida pode me perguntar, pode comentar aqui no vídeo, que nós vamos tirando as dúvidas, tá bom? Um abraço, professor Júlio.